Bom, a gente já está aqui discutindo o trabalho, né? O trabalho final do terceiro trimestre, que seria o trabalho do mini PLC, tá? Aqui estaria exatamente, né? Já está publicado no AVA, exatamente as condições do trabalho, tá? Eu estou explicando cada letra, né? De A até L aqui, referente ao esquemático, que também já foi apresentado aos alunos, para poder conversar. Então, na primeira parte aqui do esquemático, né, que já está aqui, a gente tem aqui o bicontrolador, o 16F887. Aqui nós temos as entradas analógicas, vamos discutir como é que elas funcionam. Aqui tem as saídas. Aqui tem exatamente as entradas. Aqui tem a alimentação, né, porque o circuito vai ser alimentado com 12 volts. E tem que passar para 5 volts. Isso aqui é um regulador de tensão básico, tá? Não tem nenhuma algum dificultador de explicar isso aqui, né? Que tá os capacitores de acoplamento, né? E aqui tem um LED de sinalização que existe energia no sistema, tá? Então isso aqui já é consolidado, não há nenhuma dúvida. Esse pedacinho aqui é o sistema de programação, tá? Eu vou explicar daqui a pouco como é que funciona, tá? Vamos concentrar então primeiro nas entradas, né? Porque aqui a gente tem um componente chamado fotoacoplador, para o pessoal não sentir dúvida de como é que ele funciona. Pessoal, olha só o que acontece. Eu poderia, chegar aqui no caso desse microcontrolador, colocar uma chavinha aqui, ó. Igual essa que eu coloquei do reset, que tá vendo, ó. Eu aciono o reset, ele vai lá e aciona diretamente o pino do microcontrolador. Porém, isso é uma coisa muito perigosa fazer. Você pode fazer isso na sua casa, lá no protoboard e tal, mas numa indústria não pode fazer isso, de jeito nenhum, entendeu? Então, o que você precisa? Você precisa fazer uma coisa chamada isolação ótica. Ué, isolação ótica? Como assim isolação ótica? Você tem que fazer com que o acionamento, ele vá para o microcontrolador sem ter nenhum contato elétrico. E isso pode ser feito através desse componente aqui chamado fotoacoplador, tá? Então eu vou até pegar aqui na internet, só um pouquinho aqui, ó. Fotoacoplador, né? O mais famosinho que tem no mercado aí é esse 4N25. Isso aí desde a época que eu fiz o técnico, a engenharia, tá vendo, ó? Básico, tá vendo aqui, ó? Totalmente básico. Ele tem essa função aqui. Deixa eu pegar uma coisa interessante nas imagens aqui, ó. Tá vendo? Ó, é um componente básico, tá? Tem alguns são até de 6 terminais, desculpa, o 4 tem 26 terminais, tem uns que são de 8, tem uns que são até de 4 também. Mas o que esse cara que faz? Ele faz uma coisa bastante interessante, pode ser uma coisa até meio esquisita para vocês, tá? Mas tem um fundamento muito grande. Ele tem, basicamente, na parte dos pinos dele aqui, ó. Então aqui está mostrando, ó, o pino 3 não é utilizado, né? Não serve para nada. E dentro dele tem um LED. É isso mesmo, tá? Então dentro daquele encapsulamento aqui, ó, aqui dentro do computador, tem um LEDzinho lá dentro. Você nem vê ele acendendo porque está todo protegido, tá? Então ele tem um LED interno lá dentro. E esse LED, ele vai excitar a base de um transistor, né, eletronicamente dizendo, tá? Porque esse transistor aqui, esse transistor que está aqui, ele está fazendo papel de chaveamento, tá? Então você pode utilizar o pino 6 como exatamente fazer ele ficar no corte, na saturação entre o 5 e o 4, porém, em paralelo, quando essa luz acende lá dentro, quando ele é excitado aqui dentro, ele vai lá e faz o papel de acionamento da base do transistor. Então, por isso tem o nome de fotoacoplador. Então, dessa maneira, o microcontrolador que está do lado de cá e a chave está aqui, ela tem uma isolação ótica. E essa isolação ótica impede que o microcontrolador sofra qualquer variação elétrica e venha queimar. Isso que acontece exatamente no PLC também. No PLC que vocês têm lá no laboratório, todas as I/Os que vocês têm lá, né, a entrada
do PLC, a I1, a I2, todas lá, todas elas têm um fotoacoplador. Não sei se é o 4N25, tá? Mas todas elas têm, para evitar justamente qualquer reflexo errado na entrada, ela venha passar para a saída. Pergunta, por favor. Estou aqui, né? Pergunta, por favor. Tranquilo? Jóia. Então, eu vou fazer, então, ó, eu vou pegar esse mesmo esquemático que está aqui, eu vou colocar ele no Proteus, tá? Então, para o pessoal verificar também, ó, eu vou desenhar, pra vocês verem como é que é um negócio bastante interessante, tá vendo? Eu vou desenhar isso aqui no Proteus, tá? Então, aqui no Proteus, eu vou pegar o 4N25. Outra coisa, gente, eu vou fazer um vídeo também do esquemático do PCB nos modos que eu fiz o simulador de presença no primeiro trimestre. Lembra aquele vídeo que eu fiz que o pessoal ficou acompanhando, como é que montava? O pessoal lembra disso aqui? Vai ajudar muito. Com certeza. Não, gente, a gente tá junto nessa aí. Pode ficar tranquilo, eu vou fazer. Tá? Talvez eu não faça um tão demorado como aquele, porque aquele eu estava ensinando os comandos, mas eu vou, faço isso aqui, eu vou fazer o vídeo, tá? Vai ficar mais fácil certinho aqui. Bom, então tá aqui, ó. O fotocopiador é o mesmo aqui, tá vendo? Ó? Tá aqui o 4N25, né? Mesma coisa aqui, ó. Tá vendo? E nem aparece o pino 3 igual esse aqui, tá? Então eu tenho que colocar um resistor de 1K, um LED e um resistor de 10K. Então vamos colocar aqui, então. Eu digito P, vou digitar res, aí resistor, né? Aí vou colocar um resistor aqui na entrada e um resistor aqui na saída. Aí eu bato mais e menos para virar ele aqui. Isso, pronto. Né? O da entrada, ele é 1K. O outro lá é 10K mesmo. Isso, certinho. E agora eu vou pegar um LED. Tá aqui o LED. Vou colocar o optoeletrônico, colocar o LED Big, que é o amarelinho. Acho que fica legal. Então vou colocar mais e menos. Girei, pronto. Beleza. Uma outra coisa que é importantíssima no caso do fotocoplador é que ele consegue fazer uma coisa interessante, que seria você acoplar com valores de tensões diferentes. Deixa eu explicar para vocês aqui, então. O microcontrolador, né, o PIC, o Arduino, né, o Arduino normalmente é alimentado em 3,3, tá? Você podia ser alimentado em 5 sem problema. Então, ele funciona com 5 volts. Mas esse 5 volts está na placa dele. E às vezes você está recebendo um sinal lá do campo, lá do outro lado lá, e esse sinal não é 5 volts, porque senão você vai ter que pegar os 5 volts da placa e mandar lá para o campo para depois voltar. Então, às vezes, você tem que ter uma tensão no próprio campo para acionar isso aqui. Então, aqui, ó, eu estou colocando 12 volts. Esses 12 volts aqui não tem nada a ver com a tensão do microcontrolador. Então, eu poderia colocar aqui 24 volts, 48 volts. É lógico que eu tenho que trocar os valores desse resistor aqui, tá? E aí, o fotoacoplador também permite com que você tenha tensões diferentes do microcontrolador e fazer ele para o microcontrolador, porque tá vendo, olha só. Quando... Opa. Aqui, ó. Quando ele... Quando você coloca o pino 5 com a alimentação, essa aqui é a alimentação do microcontrolador. Então, o que vai acontecer? Ó? Quando eu jogar 12 volts, qual é o cálculo para fazer resistência? Tá, te ensino. Tá bom, só um pouquinho, Pedro. É muito simples. É tão simples que você fala assim, nossa senhora, é só isso? Então, o que acontece? Você coloca aqui, por exemplo, 12 volts, né? Aí o 12 volts vai vir aqui, acende o LED externo, acende o LED interno e vai para o terra. E aí, automaticamente, esse LED interno, ele faz aqui entrar em saturação. Aí você manda os 5 volts lá para o microcontrolador. Tá vendo? Você acionou com 12, você acionou com 24, você acionou com 48, sem problema nenhum. Então, o Pedro perguntou como é que é o cálculo. Ô Pedro, o cálculo é o seguinte. Cada LED desse aqui é mais ou menos 2,5 volts, tá? Então, você vai pegar o seguinte, 12 menos 5 volts, que seria o LED, tá? Então, o que acontece? Aí você tem a diferença de potencial em cima dessa resistência.
A corrente tem que ser na faixa de 15 a 20 miliamperes, aí você consegue achar o resistor, tá? Tranquilo aí, Pedro? Ou quer que ajuda mais aí? Entendeu, né? Então, olha só. Esse LED, com esse LED aqui, somando dá uns 5 volts, tá? Então, quer dizer que tem 7 volts em cima dessa resistência. Se você quer que passe uns 20 miliamperes, então aí você calcula, deu mais ou menos 1K, dá uns 800, 1K2 e tal. O LED, você tem que alimentar ele na faixa de 10 a 20 miliamperes, mais ou menos, tá? Existe também a diferença de tensão do LED, né, gente? Tem o LED vermelho, ele tem uma tensão de acionamento, se não me engano, acho que um pouco maior que o verde e tal. Mas essa diferença pequena aí não é tão agravante, não, tá? Esse circuito aqui, para 12 volts, ele funciona, tá? Não é dobrar o resistor aqui, não. É aumentar ele um pouquinho, mas você consegue verificar. Se você for no manual também do datasheet do 4N25, ele também te ensina a fazer esses cálculos também para esse integrado. Gente, isso aqui é importantíssimo, o trabalho disciplinar de vocês, igual eu falei. Não ligue direto o Arduino direto numa chave. Tá? Você pode fazer isso no protoboard de brinquedo. No ambiente industrial, quando você fazer um produto de verdade, você pode queimar essa placa. Entendeu? Porque veio alguma coisa, excitou diretamente o pino do microcontrolador uma tensão alta. Só fazer um comentário, quando eu trabalhava na Jabil, a Jabil é a maior empresa OEM do planeta. Eu acho que vocês lembram disso quando eu comentei no início do ano. Então era proibido, inclusive, a gente pôr a mão em placa, né? Porque a nossa carga elétrica que está na mão, ela pode passar para o circuito eletrônico e danificar o componente eletrônico. Ninguém faz isso, né? Todo mundo põe a mão na placa de qualquer jeito, põe na pasta, é uma coisa impressionante, né? É impressionante a coisa. Mas eu não estou querendo mudar essa cultura, não. Mas quando você cai numa empresa de manufatura, se você fizer um trem desse, eles te mandam você embora, entendeu? Você tem que estar lá com a pulseira antistática mesmo, você tem que estar todo preparado para fazer esse detalhe. Porque sua mão pode gerar uma carga elétrica e ela pode danificar um componente eletrônico. Alguém já tomou um choque, por exemplo, na hora que vai subir no ônibus? Alguém já tomou um choque, assim, uma descarga elétrica assim? Escreve aí no chat aí. Ou vai pegar na porta, maçaneta da porta, o cara toma um choque. Eu não. Não, alguém já. Ah, o Pedro Henrique já. Tá vendo? Ó? Essa descarga elétrica que vocês estão recebendo aí, gente, é porque sua mão. É maçaneta da porta, exatamente. Isso aí, no ônibus, não, mas já. Pois é, o que acontece? Essa descarga elétrica que você pode estar aqui, você pode estar com uma carga elétrica, gente, quase de uns 300 volts. O que isso? É o 300 volts? Não, 300 volts contínuo com uma carga pequena, você não sente o impacto. Quando você põe na mão na parte da bacia metálica, você produz uma corrente considerável que pode queimar a placa. Por isso que muita gente fala assim, queimou a placa, parou de funcionar. É porque as pessoas não estão assim, muito educadas para entender que aquilo ali é uma coisa sensível, sabe? Tem que tomar muito cuidado. Igual eu falei, o pessoal do protocolo, toma cuidado, isso é uma coisa que tem que ter carinho. Aí o pessoal acha que aquilo ali é de qualquer maneira, mas tudo bem. Então aqui eu expliquei como é que você pode utilizar uma tensão mais alta para você poder ligar no microcontrolador. Então você usa o fotoacoplador. Nó, tá isolado aqui, ó. Qualquer bobagem elétrica que acontecer aqui para cá, ela não reflete a nível de sinal aqui dentro do microcontrolador. Então ele fica protegidinho, protegidinho. Gente, só para você ter ideia, a diferença de potencial de descarga elétrica para poder vencer o dielétrico aqui é acima de 5.000 volts. Mas isso só seria para a entrada digital. Não, a saída digital eu já ensinei para vocês. Né? O saída digital, vocês usam o LN aqui, ó. O LN, ele, como a corrente de base é extremamente baixa, ele está isolado praticamente, não, mas quando você está usando relé, né? O que aconteceu com o motor aqui, ele fecha o circuito no contato do relé, ele não volta lá para dentro, não. Inclusive, existe um diodo de roda livre aqui, ó, dentro desse integrado, que protege exatamente o integrado, tá? Então, gente, esse integrado, o LN2003 e o fotoacoplador, é batata para vocês. Mas agora vamos explicar como é que funciona aqui certinho, tá? Então, eu vou colocar aqui alimentação. Eu vou usar uma ferramenta aqui no Proteus, eu gosto muito dela. Você escreve aqui, ó, digital.
Digital. Aí você vem aqui no Debugging Tools. Não, não é Debugging Tools, não. Peraí. Ué. Não. Modelo permite. Mas peraí. Debugging Tools. Debugging Tools. Não, peraí, só um pouquinho. Google. Pessoal, eu vou ter que sair daqui. Ah, beleza. Sem problema nenhum, não. Google. L. Ai, gente, peraí, só um pouquinho. Probe. Ah, tá, probe. Acho que probe já dá, quer ver, ó? Ah, tá aqui, beleza. Não é lógico, é Logic, tá aqui, ó. Eu vou pegar esse ponto aqui, que ele é um ponto de leitura digital. Só para vocês verem como é que é legalzinho aqui, quer ver, ó? Pronto, coloquei aqui. Agora o que eu vou fazer? Eu vou pôr alimentação aqui, ó. Vou pôr um terra aqui. Beleza. E agora, olha só. Eu vou colocar a alimentação do microcontrolador, tá aqui, ó. Né? Isso aqui entra, tá aqui a alimentação do microcontrolador. Aqui é 5 volts ou 3,3, tá vendo, ó? Quando o transistor saturar, essa tensão aqui vai direto para o ponto de saída. E agora eu vou colocar aqui, ó. Aqui, ó, tá vendo? Eu venho aqui em DC, eu venho aqui e coloco aqui vou pôr uma chavinha aqui também, quer ver, ó? Aqui o botão, isto, tá aqui a chave. Vou colocar aqui. Beleza. Então, ó, vou colocar aqui, então, eu vou escrever aqui. Isso aqui é uma fontezinha, tá, gente? Eu vou colocar aqui 12 volts. Eu vou chamar aqui de 12V. Tá? Então, olha só. Quando eu acionar, ele vai mandar os 12 volts aqui, vai circular e... Faltou o terra aqui, isso não funciona. Né? E aí ele vai acender o diodo interno que vai fazer a saturação para o lado de cá. Quer ver? Olha só. Acionei. Ah lá, tá em zero. Tá vendo? Ó? A chave não tá acionada, mandei zero para o microcontrolador. Acionei. Ah lá. Olha que coisa legal. Tá vendo? Vou deixar apertado aqui. Ah lá. Ele indica que você acionou, ou seja, isso aqui pode estar acontecendo lá no campo. Isso aqui pode estar acontecendo a determinada distância que você quiser. Aí você deixou um LEDzinho na placa para saber se o sinal está vindo do campo. Tá? E automaticamente você garante que esse binário entrou dentro do microcontrolador e não vai destruir o microcontrolador, porque a tensão aqui no máximo é 5. Você colocar o voltímetro aqui, né? Vou colocar o voltímetro aqui, ó. Peraí, papapá. Descer voltímetro, tá aqui, ó. Então, se a gente colocar o voltímetro aqui, você vai ver que aqui fica totalmente protegido, ó. Vamos fazer o testezinho aqui, quer ver, ó? Ah lá, tá vendo? Ó, 4 volts ou 5 volts que é o digital. Tá vendo? Ó? Desarmei, ah lá, zerou. Tá vendo? Ó? Fica muito legal. Tá vendo aqui, ó? Olha lá. E impede exatamente a destruição da placa. Pessoal, entendeu o objetivo aí, por favor? Escrevam aí para entender qual que foi a jogada. Ah, tá. Quem é que usa Arduino aí? Escreve aí, por favor. Né? Tem um pessoal que... Ô, Pedro, então, deu para entender a importância, né? Deu para entender a importância aí, né? Tá? Então tá aí, ó, o esquemático. Esse aqui tá filmado, né, gente? Então não tem nenhum problema, não. Eu recomendo o pessoal, né, do trabalho de disciplina, caso venha utilizar alguma coisa, vai dar uma determinada... Não, a distância pode ser até 2 metros, viu, gente? Isso aí não é o ponto de questão. O detalhe é que você impede que alguma coisa elétrica naquela botoeira vá lá na placa e te arrebenta. Entendeu? Então aqui você tem uma proteção jóia. Tá bom? Alguma dúvida mais sobre fotoacoplador? Para a gente poder ir para frente certinho. Nenhuma dúvida? Então, beleza, tá? Então expliquei isso aqui, ó, tá vendo? Ó? Ele pode ser grandinho, mas tá, ó, tem aqui, ó, uma entrada, 2, 3 ou 4, né? Pelo net dela, elas vão lá no porte D,
Pronto, acabou, foi lá, o programa rodou e manda para a saída lá. Você pode fazer isso. Professor, uma dúvida que apareceu no Deep Trace aqui. Qual é a função do capacitor? Desculpa, caiu aqui. Ana Carolina Ribeiro. Professor, uma dúvida que apareceu no Deep Trace é qual a função do capacitor geralmente nos esquemas. Você está querendo saber esses dois capacitores aqui? Seria? Você quer que eu explique todos os capacitores? Explicar todos, eu explico, não tem problema não. Olha só. Pessoal, todo componente eletrônico, ele precisa, quando você utiliza um integrado, principalmente controlador, ele tem que ter uma coisa chamada capacitor de desacoplamento. Né? Desacoplamento. Desacoplamento. Tá? Bom, esse capacitor de desacoplamento, ele tem uma função bastante interessante. Normalmente, ele é sempre ligado, esse capacitor aqui, na tensão de alimentação, tá? Como esse microcontrolador que tem dois pinos de alimentação, que seria o 3711, então, quando você monta o esquemático, eu não cobro isso de vocês não, viu, gente? Mas quem for fazer produto profissional, coisa assim, aí eu já falo, ó, tem que fazer isso aqui. Você tem que colocar esses capacitores coladinho no pino 32 e esse cara aqui, outro aqui que eu fiz aqui, tem que estar coladinho no pino 11, tá? Quando você energiza o circuito eletrônico, gente, o circuito não funciona de uma vez, não. Então você tem que imaginar que acontece o seguinte: esse circuito vai conversar com outro circuito, que vai conversar com outro digital, eles têm que estar em sintonia. Tá? Ou seja, é como se todos recebessem o sinal ao mesmo tempo. Só que quando você liga o circuito, isso não acontece. Né? Um demora para processar, ele tem que carregar o programa e tal. Então, dentro das aplicações que existem, esse capacitor de acoplamento funciona da seguinte maneira. No estado inicial de um capacitor, quando você liga, ele tem um comportamento de um curto. Ele não é um curto, ele tem um comportamento de um curto. Então, é como se ele produzisse um pequenozinho atraso e garante que todo mundo recebeu o mesmo sinal da placa, aí todos recebem a atenção simultaneamente, por isso chama desacoplamento, tá? Então, esse aqui e esse aqui são capacitores de desacoplamento. Esses dois que estão aqui, eles trabalham junto com esse cristal oscilador, tá? O que é o cristal oscilador? O cristal oscilador é um componente eletrônico bastante interessante. Deixa eu até digitar aqui, ó. Cristal oscilador. Isso. Ótimo, tá aqui, ó. Então, ele é esse componente aqui, ó. Então, o pessoal já deve ter observado ele algumas placas aí e tal, da Arduino e tal, certinho. Mas o que ele é, na verdade? Esse componente eletrônico aqui, tá? Ele tem que estar colado nesses pinos aqui, quando você roteamento de primeira linha, tá, gente? Então, assim, você tem que deixar ele coladinho exatamente nos dois pinos aqui. Eu acho até interessante que eu tava olhando umas placas roteadas aí. Você acha de curiosidade, tá, gente? Só ver aqui, ó. Quer ver, ó? Não, olha só o pecado que fizeram aqui. Tá vendo, ó? Neste caso aqui, ó, o cara colocou o capacitor pertinho aqui do pino da placa, mas o desacoplamento ele colocou no outro lado. Não foi um roteamento bom, né? Esse é um problema do genérico, né? Você encontra várias pessoas trabalhando de várias maneiras diferentes, entendeu? Mas só de curiosidade eu reparei e falei, olha só, o cara roteou o negócio indevidamente. Então, normalmente a gente coloca esse componente e o cristal oscilador, o que tem dentro dele? Aí vem a grande pergunta. O que tem dentro dele? Dentro dele, gente, possui exatamente esse circuito aqui, ó. Tá aqui, ó. Ele possui um indutor, acredite se quiser. Dentro dele tem um indutor, tá? Insere, na verdade, uma pastilha com comportamento indutivo, né?
junto com, em série, com uma capacitância, uma resistência em paralelo com o capacitor. Isso aqui gera uma coisa chamada circuito tanque, tá? E vocês já aprenderam a frequência de ressonância lá em números complexos? Escreve para mim. Deixa eu ter voltar a tela aqui. Escreve para mim. Aprenderam? Sim, ressonância, números complexos lá? Como é que é? Não. Por exemplo, assim, quando você está querendo elevar o fator de potência, porque assim, todo mundo sabe que o capacitor adianta a corrente e o indutor atrasa, perfeito? Tranquilo? Ou vocês, ah, tá. Então beleza. Joia. Ah, tá. Então, só para explicar o que o cristal oscilador, mas vezes ele faz isso para eletrônica, tá, gente? Para a indústria é outra dimensão. Então é o seguinte, quando você tem o capacitor adianta a corrente e o indutor atrasa. Você pode montar um circuito de tal maneira que a corrente fica em sintonia com o circuito, tá? O cálculo disso aí, né, a equação matemática disso aqui, ela é exatamente essa aqui, ó. 1 sobre raiz de L1 vezes C1. Isso aqui chama equação da ressonância de um circuito, tá? Então aí o que acontece? Quando você faz um indutor junto com esse capacitor em série aqui, aproximar e impedir esse defasamento angular, isso gera uma coisa chamada circuito tanque. Isso gera uma frequência de ressonância, tá? E aí, automaticamente, então, esse circuito aqui, ele vai propagar, digamos aqui, a frequência de clock. Então, quando você vai lá e compra por exemplo, lá, você vai lá e compra lá, por exemplo, Arduino, o pessoal gosta do Arduino, né? Ó, Arduino, tá, Uno, por exemplo, aqui, ó. Você vai lá, eu vou comprar esse cara aqui, ó. Vou comprar esse cara aqui. Então, aqui, olha só, aí a gente começa a entender de roteamento. Olha só, peguei aqui, olha só, tá vendo? Ó? O cara colocou o cristal oscilador longe do integrado. Isso aqui tinha que estar coladinho aqui, ó. Tá vendo? Ó? Pouca gente sabe disso, mas quem mexe com desenvolvimento, faz esse circuito aqui, pode dar problema de reset. Entendeu? Você pagou barato, mas ele não é uma coisa totalmente garantida. Aqui, ó. O capacitor de desacoplamento tá aqui, ó. Mesma coisa, gente. Só para mostrar aqui a interação da matéria. Ó. Capacitor de desacoplamento, capacitor de desacoplamento. E aqui tá o cristal oscilador. Tá vendo? Ó? Aí estão vendendo no mercado, né? Aqui, ó, um Arduino. Olha lá. Isso aqui tinha que estar coladinho no pino dele aqui, ó. Tá errado isso aqui, ó. Isso aqui não pode fazer isso aqui, não. Tá erradíssimo isso aqui. Mas tudo bem. Aí o que acontece? Olha lá, velocidade de clock 16 MHz. Então quer dizer que a criação do indutor interno junto com o capacitor bate nessa equação aqui, que é 1 sobre raiz de L1 sobre 2. Aqui, como está a velocidade angular, você pode dividir aqui por 2π. Aí você acha a frequência direta. Esse valor aqui que foi calculado, ou seja, existe uma estrutura interna naquela placa ali que faz surgir exatamente os 16 MHz aqui. Tá? Então ele é capaz de dar o quê? 16 milhões de pulsos por segundo. Ou seja, e o sistema processa normalmente lá sem problema nenhum. Tá? Melhorou aí, gente? Então, Ana, então eu já expliquei os dois capacitores aí, os 4. Ah, não, tem mais um aqui de baixo. Esses dois aqui também, Ana, são capacitores de desacoplamento, tá? Eles têm outra função também interessante, que é mexer com ruído de radiofrequência, tá? Como isso aqui é uma trilha, entendi. Ah, tá. Só para finalizar aqui, então, isso aqui eu acho que eu comentei até no início do ano. Uma onda eletromagnética, ela pode passar por dentro da trilha da placa de circuito impresso e induzir uma corrente de alta frequência, né? Um sinal de rádio, um sinal FM, por exemplo, assim. Aí o que acontece? Então você põe esse capacitor aqui para impedir que esse sinal entre dentro do regulador de tensão. Então esses dois capacitores aqui, de preferência, tem que estar colados também na entrada do pino do microcontrolador, do regulador de tensão.
Tudo bem? Mais alguma dúvida? Ô, gente, esse tipo de pergunta que igual a Ana falou, de curiosidade, vocês podem perguntar, isso aí eu tô aqui para isso mesmo, tá? A gente vai trocando cultura certinho, tá bom? Então aqui, ó, expliquei então o fotoacoplador, tá aqui explicado, tudo certinho. Tá o regulador, porque o capacitor vai interferir, não, ele não vai interferir, ele vai filtrar, né? Por exemplo, quando vinha, por exemplo, aqui você está vendo os 12 volts, você está vendo um ruído em cima. Aí, o que acontece? Esse ruído morre, ele mata o ruído e deixa só passar a parte contínua, tá? Então é por isso que ele faz isso aí. Bom, aí, continuando na parte do texto aqui, tá aí, as 4 entradas digitais e as 4 saídas digitais. As 4 saídas digitais, gente, a gente já discutiu isso antes, né? Inclusive lá no simulador de presença, que a gente utilizou exatamente esse circuito que está aqui, ó. Tá vendo aqui, ó? A gente usou o LN, tá? Aí eu fiz um agrado aqui interessante, tá vendo aqui, ó? 4 dessas são entrada, 4 dessas são saída. As saídas que vão vir aqui, ó, você pode verificar que eu coloquei exatamente elas entrando aqui automaticamente no pino R10. Ah, tá faltando um curtozinho aqui, ó. Ah, eu vou ter que atualizar isso aqui. Tem um errozinho de bobeira aqui, tá? Eu vou atualizar isso aqui para vocês. Aí o que acontece? Quando a saída vem aqui, o RD0, ele vai acionar no pino 1 o Alt 1, tá? Aí o que acontece? Ele vai lá e aciona o relé. O relé aciona. E aí eu pedi para ele também acender um LED, tá? Então, porque às vezes você põe o dedo no relé, você não sente ele até acionando. Tem uns que você aciona e até dá o barulho lá, clac, né? Mas aqui não, o que acontece? Além de ele fazer o acionamento, ele vai acender um LEDzinho para falar, opa, o relé está acionado. Então, por isso que você tem o R1, L1, né? Relé 2, LED 2, relé 3, LED 3. Isso aqui já foi consolidado, tá? Duas entradas analógicas. As entradas analógicas do microcontrolador normalmente são porte A. Então, eu coloquei aqui, ó, né, o RA0 e o RA1, tá? Então, aqui você pode colocar um sensor de temperatura, tipo aquele LM35, que vai ser o motivo da aula semana que vem, né? Eu vou ensinar esse processo. O LM35, você pode colocar o sensor de umidade aqui, sensor de pressão, você coloca eles exatamente aqui, ó, tá? Eles são alimentados com 0 e 5 volts, e aí o sinal analógico vem aqui e entra, tá prontinho. Botão de reset geral. O botão de reset já tá feito aqui, ó, esse cara aqui, tá? Para que serve esse botão aqui? Quando você aciona ele, ele joga 0 volts no pino 3 e reseta o programa. Simplesmente ele é um reset físico, tá? Automaticamente ele recebe 5 volts, né? Por causa dos 5 volts está vindo, por exemplo, pelo resistor. Então, constantemente tem 5 volts aqui no pino microcontrolador, o pino 1. Quando eu aciono esse push bottom aqui, ele manda o 0 para o microcontrolador, ele reseta, tá? Isso é porque às vezes você quer fazer alguns testes de placa lá, você pode utilizar isso aqui. O microcontrolador já está explicado. O push bottom deve ser colocado na placa do impresso. As saídas estão aqui no porte D, né? A fonte é de 12. Então, tá aqui mostrando. Eu tenho aqui os 12 volts. Tá vendo? Ó, tá aqui a fonte de 12 volts. E aí ela, através de um regulador de tensão, passa para 5. Tá? Isso aqui já foi consolidado anteriormente. Só tá voltando de novo. Bom, acabou. Aí eu pedi aqui, eu tenho esquecido de colocar, inserir o conector de in-circuit. O que seria isso aqui? Também já está desenvolvido para vocês, que é esse pedacinho aqui, ó. Para que serve isso aqui? Então eu vou, para quem for desenvolver parte lá do trabalho, eu falei para vocês que existem aqueles gravadores, né? Aqueles gravadores de programa. Então está aqui, por exemplo, o PicKit, né? Ah lá. Então o que acontece? Essa conexão que está aqui no PicKit aqui, tá?
como é que eu espetaria isso aqui na placa? É porque o Arduino já vem com um cara desse dentro da placa lá, tá, gente? Então, o que você está fazendo? Você está fazendo um produto que ele fica tão barato porque ele não tem o gravador, tá? Então, quando você compra uma placa de um Arduino, isso aqui é o sistema de gravação, isso aqui é como se fosse o PIC kit dele, tá? Aí você fica pagando isso, tá? Por isso que a coisa fica cara, fica R$59, R$59 que você tem que pagar todos os elementos de instalação dele, tá? Porque esse chipzinho aqui, ele custa menos de R$10, tá? Então aí você paga 49 para ter uma coisa que não precisa, a não ser o cristal oscilador, que tem que ser obrigatório aqui, tá? Então, para que você tenha um gravador, mas você possa retirar lá, então você tem um gravador versátil, né? Você espeta, gravou e vai embora. Esse conector tá aqui, ele bate exatamente com essa gravação que tá aqui, ó. Tá vendo, ó? Aí, uma vez o PIC kit conectado aqui, ele vai lá e consegue jogar o programa, porque aqui você tem esse DET aqui, né, ó. Esse SP-DAT, ele vai lá na porte B, quer ver, ó? Ah lá, e foi lá para o porte B. Esses aqui são os dois pinos de gravação que tem. Isso aqui só tem a finalidade de jogar o programa na placa. Para você não ter que ficar gastando dinheiro, colocar o próprio programador dentro da placa. Você pode diminuir o custo do processo, tá? Bom, gente, então... Ah, tá. Aí eu deixei aqui dois pinos aqui, ó, de TX e RX. Depois eu vou explicar para vocês o que dá para fazer com isso aqui. Alguém já ouviu falar daquelas interfaces da Nexon? O pessoal já ouviu falar isso? Tô na linha? Caiu? Como é que é? Acho que não, né? Ah, tá. Nunca ouvi, não. Ah, então eu vou te mostrar uma coisa que você vai cair para trás. Quer ver aqui, ó? Então eu vou digitar aqui, ó. Eu vou comprar uma para mim. Nexon. Ah, o pessoal também tá. Matou a pau. Nexon. Olha só, vou pegar uma mais em conta aqui. Tá. Olha o que dá para fazer, gente. Olha que coisa legal. Isso aqui é uma tela de LCD, touchscreen, tá certo? Para esse carinha funcionar aqui, ele funciona como controlador, tá? Qualquer um, PIC, Arduino, tudo certinho. Aí você faz as telinhas de programação dele, vou pegar umas telinhas, tela, quer ver que é o Nexo? Editor, que é o software dele mesmo. Tá? Imagens. Olha o que os caras já estão fazendo, quer ver que eu vou pegar um bem legalzinho. Aqui, ó. Tá vendo? Ó? Você programa exatamente essas telas, você usa um paintbrush mesmo, paint do Windows, tá vendo? Ó? Aí ele cria essa telinha, tá vendo aqui, ó? Aqui tá uma placa exatamente do Arduino, ó. São 4 fios apenas, né? Pino de alimentação 5, 3, o 0 e 2 pinos chamado TX, tá? Aí você faz a programação, né? E manda essa tela para dentro do Nexon, tá? E aí os comandos que vier pelo microcontrolador, ele vai acionar essas telas e vai fazer a animação, vai gerar VU, vai ligar a máquina, desligar a máquina. Isso aqui é como se fosse uma interface, uma máquina, tá legal? Então, assim, tá aqui, ó. Isso aqui, olha só o grau de complexidade que você pode fazer em determinadas telas. Quer ver, ó? Pá, pá, pá. Olha só que telinhas legais aqui, ó. Vamos pegar essa aqui, por exemplo. Olha só, também, acha temperatura, umidade, temperatura. Você coloca várias variáveis e ela está respondendo tudo no que vem. Ah, também você pode colocar um botão para tela inicial, para você ir para outro país. Pô, a criatividade que você pode fazer é uma coisa impressionante. Aqui está o software gratuito, que é o Nexon Editor, tá? Aí o que acontece? Esses dois pinos que eu deixei aqui no esquemático foi para justamente poder ligar uma tela Nexon aqui. Tá? Eu tô de olho nela. Opa, ah, tá. Eu tô de olho no Nexon. Então eu ligaria o Nexon aqui, tá vendo? Ó, 5, TX, RX e o 0. Pronto, liguei lá o Nexon lá, aí os comandos de acionamento que vem aqui, ele aparece automaticamente na forma como se fosse uma interface, uma máquina lá do que vocês podem ver lá, por exemplo, no Ellipse E3 lá, né? Igual vocês viram lá. Tudo bem? Tranquilo?
Opa, opa, opa. Acabou? Ah, tá. Beleza. Pessoal, então é o seguinte, eu prometo para vocês, eu vou fazer o vídeo de como é que faz as coisas para ajudar vocês lá no Proteus e também no esquemático, tá? Vocês podem contar com isso aí, tá? Mais alguma dúvida, gente? Para a gente poder esquematizar aí e tal, como é que é? Dúvidas, pode falar aí, questionamento, pode falar aí. Ué, o pessoal tá calado, é? Bom, se ninguém tem dúvidas, então pode tirar uma dúvida. Sim, 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 com certeza. Eu tô aqui até, tá? É, Ah, tá. Beleza, Pedro. Tranquilo, certinho. Tem um pessoal que quer que eu atenda também a respeito do negócio do Jeep 3. Eu acho que o trabalho está esperando de um grupo aí. Gente, eu estou à disposição, tá? Então eu passo agora com a aula terminada, né, da explicação do trabalho. Eu vou postar esse vídeo também e vai ajudando mais coisas certinho, tá? Eu vou interromper a gravação então. Beleza.